Olá pessoal, tudo bem? Bom, então na aula dessa semana, conforme eu já havia comentado na aula passada, a gente vai fazer um exemplo do Percepto no MATLAB, tá? Vou deixar o slide aberto aqui porque eu vou acabar voltando para a gente dar uma olhada nessas equações aqui, que é o que a gente tem que implementar, né, conforme a gente viu na aula passada. Então eu já estou com o MATLAB aberto aqui. Tá? O que eu vou fazer no MATLAB, vocês podem fazer no Octave, no Scilab, da, só o programa que eu estou utilizando aqui, porque eu achei legal e no final eu vou conseguir fazer um gráfico mostrando a questão do hiperplano, que a gente viu lá no começo, de quando a gente estudou o Perceptron. Acho que vai ficar bem claro da gente enxergar como é que funciona o hiperplano, como é que ele separa, né, essas classes que a gente vai treinar. Para nosso exemplo aqui, pessoal, eu vou fazer... ah, eu quero treinar então uma rede neural para fazer a identificação da lógica I. Então eu vou começar aqui criando um scriptzinho bem simples, tá? Só para poder salvar a lógica I, tentar fazer tudo aqui de uma forma que fique bem legal, da gente poder fazer alterações no futuro para verificar o funcionamento das coisas. Então eu vou fazer um script aqui só para ele poder carregar os dados que a gente vai treinar, como sendo a tabela da lógica I, tá? Então entra, vou colocar até no formato de comentário aqui em cima. Ela tem os meus dados, então vão ser iguais, né, uma matriz que vão ter lá a entrada x1, a entrada x2 e a saída y, tá? E aí na lógica E, né, se entra 0, 0, sai 0. Ponto e vírgula, né, para separar ali as linhas, né? Se entra 0 e 1, sai 0. Se entra 1 e 0, também sai 0. E por fim, se eu tenho ambas as entradas iguais a 1, tem que sair 1. Tá? Então essa aqui é a lógica E. É isso daqui que eu quero treinar. Né? E aí só para a gente... Vou salvar isso daqui. E aí vamos só ler ela lá no nosso programa para ter certeza que está tudo funcionando. Vou chamar ela aqui de data. Só para não ficar igual e dar problema, né? Então, o script, né? Para quem não está acostumado a trabalhar no MATLAB, nos softwares, o script é só o que eu escreveria lá no, na própria área de trabalho do meu programa, só que eu já posso armazenar lá e quando eu abrir, quando eu executar o script aqui, ele vai executar todo o script que está lá dentro. Então, se eu digitar data aqui, ele já criou a matriz de dados. Está aqui, ó. Dados, a matriz 4x3, né? Então, está aqui 0, 0 sai 0, 0 e 1 sai 0, 1 e 0, 0 e 1, 1. Tá? Então, essa matriz aqui é a matriz que a gente vai utilizar para treinar o nosso algoritmo, que por coincidência depois também a gente vai testar, né? Na verdade, eu vou fazer vários testes, que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Bom, então eu fiz o script. O que eu quero fazer agora, pessoal, ao invés de ficar criando scripts, eu vou optar por criar funções, tá? De maneira que eu possa chamar a minha função aqui, passando alguns parâmetros de entrada, por exemplo, para fazer o treinamento, tá? Eu vou criar uma função, vou criar três funções, tá? Vou criar uma função para a gente fazer o treinamento, vou criar uma função para a gente fazer o teste, né, que eu passo lá, por exemplo, as entradas, né, por exemplo, 0 e 0, e aí tem que sair 0, né, ou 1 e 1 tem que sair 1, por exemplo. E eu vou fazer também depois uma função para a gente fazer tentar plotar o hiperplano, para a gente ver o negócio funcionando direitinho. Tá? Então, eu vou criar aqui minha primeira função. Tá? Vocês podem criar um arquivo qualquer e nomear ele depois como função. Aqui eu estou pegando no MATLAB lá, quando eu peço para ele, nessa versão que eu uso aqui para criar uma nova função, ele já dá aqui, já preenche aqui, né, os dados que eu preciso colocar um argumento de saída. No caso, quando eu faço um treinamento, o que sai do meu treinamento são os pesos. Então já vou deixar aqui preenchido, né? Eu vou sair com os pesos, né, que vão ser três pesos, né, W1, W2 e θ. E eu vou ter aqui também
Vou chamar essa função de perceptron treinamento. Tá? Vou passar como parâmetro de entrada os meus dados. Tá? Vou passar também, vou voltar aqui no slide, vou passar o eta, que é esse cara aqui. Tá? Então, vou passar os dados, né, que eu vou usar para treinar, o eta, e deixa eu só voltar aqui. E vou passar também aquele threshold que eu falei, né, que eu havia comentado no vídeo da aula passada. Então vamos lá. Voltando aqui para o MATLAB, vou passar então o eta e vou passar também aquele threshold. Ok? Certo ali, threshold, beleza. Então aqui, né, tem lá a function end dela, nem precisa, se eu tirar esse end aqui vai funcionar tranquilamente, o MATLAB não me obriga, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, tá, é porque como eu recebo a minha função de dados e vem junto com essa função, perdão, a matriz de dados, e dentro dessa matriz eu tenho os dados de entrada, que são o x1 e o x2, e o dado de saída, que é o y, eu vou precisar de separar, né, isso para o meu treinamento, porque eu vou utilizar o y para calcular o erro, mas eu preciso ter os x separados, né, para a gente multiplicar pelos pesos depois na frente. Então eu vou criar aqui, no MATLAB eu tenho uma função que ela me retorna o número de linhas e de colunas. Tá? E aí, o nome dessa função é size. Tá? Então se eu fizer assim, size de dados, o primeiro, quando eu executar isso daqui, né, esse primeiro elemento da matriz é o número de linhas do vetor que aparece aqui, né, e o segundo é o número de colunas. Tá? E aí, com o número de linhas e o número de colunas, vou só colocar uns nomes aqui para a gente não se perder depois. Né, essa daqui vai ser a minha função de treinamento. Opa. De treinamento de um perceptron. Tá? Deixa eu, só para ficar bonitinho aqui, escrever certo também é importante, né? Corrigir aqui, função, agora sim. Vou colocar aqui embaixo, então essa é a função que a gente vai criar, né, para fazer o treinamento do perceptron. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora eu vou separar, então separando as entradas das saídas. Tá? E aí como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui um vetor x, tá? Onde x vai ser a minha matriz dados, só que eu vou querer todas as linhas da matriz da primeira coluna até o número de colunas menos 1. Então ela tem 3 colunas, ela vai pegar da primeira e da segunda coluna. Então eu vou pegar as duas primeiras colunas, que são mesmo as minhas entradas. Tá? E eu vou criar um y, que vai ser a mesma coisa daqui de cima, só que eu quero pegar a última coluna. Então é só eu pegar a matriz, todas as linhas do número de coluna. Então já tem aqui, né, os meus vetores x e y separados com o número de linhas, com as duas primeiras colunas para as entradas x e a última coluna para a minha saída y. Tá? Na sequência, eu vou definir aqui para o meu treinamento, tá? Eu vou definir os pesos. Tá? Então, vou colocar aqui assim, definição dos pesos W1, W2 e de θ. Tá? Então, os meus pesos, eu vou fazer uma distribuição uniforme. Repare, eu não preciso de... eu não sei quanto que tem que ser o peso, né? Por isso que a gente vai fazer o treinamento, inclusive, né? Então eu vou chutar uns valores arbitrários de peso, e aí o meu processo de treinamento depois vai fazer aquele processo iterativo, né? Até levar o meu erro para um erro muito pequeno,
de maneira que eu dê, né, chegue, né, com os pesos do resultado para o que dá um resultado certo, tá? E para usar a distribuição uniforme, eu vou utilizar o Unif Uniforme Range, né, uma distribuição randômica uniforme. Então eu vou de menos 0,5 até 0,5, utilizando aqui, pessoal, o tamanho do vetor x. Aí o vírgula 2 aqui é porque eu quero a quantidade de colunas do vetor x, tá? Da matriz x, perdão, porque são duas colunas, né? Que é o x1 e o x2. Então eu quero o número de colunas mais 1. Tá? Então número de colunas mais 1. Por que mais 1? Porque eu vou colocar os pesos e eu tenho que colocar também o θ. Né? Então ele vai fazer isso e vai preencher a última coluna com 1. Ok? Então essa é a distribuição, essa é a minha distribuição aí para poder criar os pesos, tá? Então vai criar aqui o meu vetorzinho de peso, que vai ter um W1, um W2 e um θ. Então, deixa eu ver se está certo aqui. Size de x2, número de colunas 2, mais 1, 3, beleza. Beleza, isso aí. E aí, então, eu vou fazer agora o meu processo de treinamento, tá? O que seria o meu treinamento? Vou botar aqui. O meu treinamento, galera, igual a gente viu na aula passada, ele vai ser, eu tenho que calcular um W1 futuro, que é um W1 de T mais 1, baseado no meu W1 atual, que é o meu W1 de T, menos aquele eta que a gente está recebendo aqui em cima já, né? Vezes aquela derivada do erro ao quadrado, dividido pela derivada na direção de W1. Né? Então, esse processo para eu poder determinar o meu W1. E eu vou fazer também o mesmo para o W2. É claro, aqui substituindo por W2. E também vou fazer esse processo para θ. Né? Só substituindo aqui para θ, para a gente não se perder. Né? Então está aqui na direção de θ. Ok. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Bom, eu vou criar um for, né, com o i começando em 1, e vai terminar no tamanho, no número de linhas do meu vetor x, tá? Ou seja, eu vou passar em todas as linhas, né, vou testar entrada por entrada, o peso, né, para todas as entradas do meu vetor. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar, vou chamar de xzinho, né, que é aquela linha, né, ela vai ser igual à linha da minha matriz x, tá? Que vai ser na posição i, então, todas as colunas, né? Ou seja, se eu estiver na linha, começando pela linha 1, eu vou pegar lá o meu xzinho, né, que é o x1 e x2 da linha 1, vai ser igual a todas as colunas, ou seja, o x1 e x2 na linha 1 é o mesmo para 2, 3, 4. E o meu y, né, usando a mesma lógica aí, só que eu tenho só um vetor, né, já que meu y era de saída única, na posição i. Então, o meu yzinho, né, que é a saída, para aquela linha, né, vai ser só ir na posição i lá do meu vetor de saídas e pegar o meu yzinho. Agora aqui eu vou aplicar então, eu vou aplicar aqui então a minha f de net também, né? Então, para eu poder saber o que vai sair, eu vou aplicar aqui, vou colocar assim, aplicar essa entrada no perceptron. E aí, como é que eu faço isso? Eu pego o meu net, vou calcular a minha net, tá? A net, então,
vai ser pegar, né, um vetor que tem x e que o último elemento seja 1, né? Lembrando que, deixa eu pegar aqui o slide, vai ficar mais fácil de eu mostrar, né, o que eu estou fazendo ali. Eu estou aplicando a minha função net, tá? Ou seja, x1, w1, x2, w2 e θ vezes 1. Né? Então, abri o que estava sem querer aqui, pessoal. Deixa eu fechar ele. Bom, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, então. Vou pegar o x, que é o x1 e x2, né, adicionar o número 1 no último elemento do vetor e multiplicar pelo pesos. Porque pesos já vai ter, então, essa variação, né, de menos 0,5 e 1 para os dois primeiros elementos, mais o θ do final, né? Também tá no chute, né? Ok, então vamos lá. Aí agora eu vou começar aqui, o que eu vou fazer, né? Eu tenho a minha net, eu vou aplicar então um f de net. Tá? Quem é o f de net? Aplicando o f de net. Quem é o f de net? Se a gente olhar lá para a aula também, o f de net vai ser se o net for maior que o threshold, maior ou igual e zero, caso contrário. Então aqui eu faço isso com if, né? Então se a minha net ela for maior ou igual, vou chutar aqui um 0,5, ou seja, se o que saiu dessa equação aqui, né? Apliquei as minhas entradas, multipliquei pelos pesos. Se o que sair dali for maior do que 0,5, então o meu y calculado, vou colocar assim, só para diferenciar, o y que eu estou calculando naquele momento, ele vai ser igual a 1. Do contrário, então else, o meu y calculado, ele vai ser igual a 0. E aqui eu tenho que colocar um end, senão vai dar problema. Ok, né? Então o que eu fiz aqui até agora, né? Eu só estou pegando uma linha dos meus dados de entrada, estou multiplicando pelos pesos que eu chutei, os valores aqui iniciais, e calculei quanto que dá a minha saída do meu net, né? E depois apliquei lá a minha função de energia, né? Que diz que acima de 0,5 saída é 1, abaixo é 0. Né? Então, a função de ativação, né? Então não treinei nada, né? Eu só apliquei as minhas entradas aos pesos que eu tenho e isso vai gerar uma saída. O que eu preciso fazer agora, então, para a gente poder efetivamente fazer o treinamento, é o cálculo do erro. Tá? E aí o meu erro, né, então, ele vai ser igual ao y, que é o que eu gostaria de ter, né, menos o y calculado. Ok. E aí a gente vai calcular um erro ao quadrado. Então, o meu erro ao quadrado, ele vai ser igual ao erro, que eu calculei ali em cima, elevado ao quadrado. Certo? Aí a gente calcula a derivada do erro. Então eu estou aqui, ó, calculei o meu erro ao quadrado. Perdão. Agora a gente vai calcular a derivada do erro. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu calculo a derivada do erro ao quadrado? Vai ser 2 vezes. Então, como é que eu calculo ali? 2 vezes y menos os pesos, né, vezes as entradas, tá? Vezes o menos x1. Eu estou calculando aqui primeiro o do x1. Né? Só que como aqui no MATLAB eu consigo trabalhar com a multiplicação de vetores e matrizes,
eu já vou calcular tudo de uma vez. Então, a derivada, vou chamar assim, a derivada do erro ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o erro vezes menos 1 vezes o meu x na x,1, tá? E eu vou calcular os meus pesos, vou atualizar os meus pesos aqui, sendo igual a pesos menos o meu eta vezes a derivada do erro ao quadrado, que a gente calculou ali em cima, aqui com uma característica que esse cara aqui vai sair uma coluna e a gente quer botar aqui para essa multiplicação dar certo, esse cara aqui tem que ser a transposta dele, então. Ok. Então, 2 vezes o erro, vezes x, que é a linha, pegando x1 e x2 com 1. Beleza, eu acho a derivada do erro. E aí eu boto aqui, já vão ter os 3 aqui também. Os pesos vão estar 3, x1, x2 e o eta, né? E o θ, perdão. E aí basta multiplicar então pelo eta aqui embaixo que vai dar exatamente o que a gente quer. Beleza. Isso aí. E aí, galera, é o seguinte. Eu acabo aqui o meu loop, só que eu vou precisar de fazer algumas correções aqui para esse negócio dar certo. O primeiro é que isso daqui ele não resolve meu problema de treinamento. Porque para treinar, eu tenho que ficar atualizando o meu erro, que é aquele erro que eu estou calculando aqui. Cadê aqui? Eu tenho que atualizar o meu erro até ele chegar a um valor aceitável. E aí, para poder, como não faz sentido eu ficar comparando o erro de cada linha, eu vou testar aqui todas as linhas de entrada, O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou acumular o meu erro, então eu vou pegar o meu erro ao quadrado, vai ser o erro que eu calculei ao quadrado, mais o erro que eu tinha no loop anterior, Então eu vou acumular esse erro, vou passar por todas as linhas e depois vou calcular uma média desse erro, que vai ser então pegar o meu erro que eu somei ali dentro e dividir pelo erro, e dividir esse erro pelo tamanho, o size de x1, ou seja, o número de linhas que eu tenho de entrada. Então se eu fizer 4 vezes aquele loop ali, que são as 4 linhas de entrada que eu tenho, eu vou somar 4 vezes o erro, depois então eu pego ele aqui embaixo e divido por 4. Então é a média do erro que eu obtive nesse loop. Só que eu quero ter que fazer isso daqui quantas vezes for necessário até atingir o meu threshold, que é o que eu defini lá no começo como sendo o meu erro aceitável após o treinamento do meu neurônio. Tá? E aí, para garantir isso, eu vou colocar isso dentro de um loop. Tá? E esse loop aqui, eu vou fazer então esse loop enquanto o meu erro for maior do que o threshold que a gente definiu ali em cima. Então, é isso, Ele vai ficar fazendo esse loop. Vou botar o end dele aqui também. Deixa eu só identar isso daqui para ver se eu não esqueci de nada. Beleza. Então, eu vou ficar fazendo isso daqui até o meu erro, enquanto o meu erro for maior do que o threshold. Só que cada loop aqui, eu vou verificar o erro, eu tenho que zerar o meu erro, Para o meu erro ao quadrado ele ser igual a zero. Então eu zero o meu erro e aí eu vou ficar calculando isso daqui. Vou fazer até um negócio aqui interessante, eu vou tirar esse ponto e vírgula. Quando eu tiro o ponto e vírgula, o que acontece é que toda vez que o meu programa executar essa linha, vai aparecer na nossa área de trabalho do MATLAB. Tá? Só para a gente ver os erros se alterando até ele convergir para um valor de erro menor do que o threshold que a gente vai escolher. Aí tem um detalhe, Como eu começo testando se o erro é maior que o threshold, eu preciso inicializar ele. Eu preciso ter uma coisa diferente de zero, senão ele não vai nem entrar nesse while,
Então, vou inicializar o meu erro como 2 vezes o valor do meu threshold, tá? Então, um valor que não vai fazer diferença, porque já é só para ele entrar aqui no meu loop, né? Depois que ele calcular aqui a primeira vez, esse valor pode ser inclusive muito maior do que o meu chute inicial aqui, não vai fazer diferença. E então, é isso, né? Então eu vou fazer o treinamento, ou seja, ele vai ficar executando isso daqui, eu calculo lá, chuto uns valores de peso, né? Aí depois eu vou chutar um erro, né, inicial. Aí dentro aqui do meu loop eu vou calcular, eu vou pegar a linha de entradas, né? Multiplico pelos pesos, né, adiciono nela o 1 do θ, né, multiplico pelos pesos que a gente sorteou lá em cima. Aí aplico a função f de net, calculo o erro, ou seja, quanto que era para eu ter, né, daquela linha, né, a saída para aquela linha, né, que eu esperava, saída para aquelas duas entradas x, quanto que eu encontrei do meu cálculo aqui aplicando o f de net, calculo um erro, calculo a derivada, né, ou seja, para poder incrementar ou decrementar o meu peso aqui, dependendo de qual lado eu estou daquela, de qual lado eu estou dessa parábola aqui, né? E aí tá pronto aqui. E o legal desse erro ao quadrado é que observe que se a gente fosse calcular só o erro, né, a gente poderia ter um problema de sinal aqui na hora da gente acumular o erro, né? Mas com o erro ao quadrado aqui, a gente não tem mais esse problema, né? Beleza, pessoal, acho que eu não esqueci de nada. Deixa eu dar uma conferida aqui na equação. Isso aí, 2 vezes o meu erro, que é isso daqui, né? 2 vezes o erro vezes a derivada. Então tá certo aqui, ó. 2 vezes o erro vezes a, a derivada não, perdão, o x, né? O x1, x2 e o θ. Né? E o menos 1, né? Então tá aqui o x1, x2 que estão aqui e o 1, né? Que vai dar menos 1, porque a gente vai multiplicar aqui, né? Vai ficar menos x1 menos x2 e o menos 1, que vai ser utilizado depois aqui na frente para atualizar o teto também. Bom, pessoal, então a gente já pode treinar aquela, aquela nossa rede. Então vamos só fazer o teste aqui dela, para vocês verem ela funcionando. Aí a gente vai criar uma função de teste. Então vou salvar ela aqui, né? Então, pronto, salvei. Aí eu vou executar aqui, né? O que tem que retornar? Os pesos que eu calculei. Então eu vou digitar ela aqui. Perceptron. Observe que ele já até me pergunta aqui, eu quero usar o Perceptron. Esse Perceptron dele aqui é o Perceptron do Toolbox que eu havia comentado na aula passada, tá? Treinamento. Né? E aí vou só voltar aqui no nosso programa. Opa. A gente tem que passar então dados, eta e threshold, tá? Então vamos lá. Dados já está aqui, né? Que eu já carreguei no começo da nossa aula. O eta eu vou supor o peso, né? 0,1. Lembrando que esse valor aqui, se ele for muito grande, vai fazer com que ele fique oscilando, né, em torno da que nunca converja, e se ele for muito pequeno, vai demorar muito para convergir para onde a gente quer. E vou colocar um threshold aqui de 0,001, por exemplo, né, que seria uma condição de parada do meu treinamento, tá? Vou executar isso aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Não, então olha lá. Ele fez 2 loops, já calculou para a gente aqui quais seriam os nossos pesos, né? Inclusive eu vou utilizar assim, ó, pesos igual ao Perceptron para eu poder salvar num vetor aqui para a gente usar no treinamento depois. Então tem um pesos aqui. Observe que eu rodei de novo o algoritmo e ele já encontrou pesos diferentes, tá? E aí, por que ele encontra pesos diferentes? Porque eu chuto os valores de peso, né? A minha definição inicial de peso ela é randômica, né? E aí ele vai fazendo um processo iterativo até encontrar valores de peso que atendam ao critério. Observe que lá na primeira vez que eu executei, né, ele com dois loops ele já convergiu para uma solução.
Mas teve uma das vezes aqui, ó, por exemplo, essa vez aqui que eu executei, olha o tanto de loop que ele precisou fazer para convergir para um erro lá próximo de zero, que deu essa solução aqui. E aí eu executei de novo, ele precisou de fazer vários loops de novo, e olha a diferença, né? Não tem nada a ver os pesos que ele encontrou em uma solução com o que ele encontrou na outra solução, tá? São bem diferentes. E aí a gente vai perceber que todos eles funcionam. E aí, para testar o funcionamento desses pesos, eu vou criar então, vou fazer aqui uma função de teste, tá? O que essa função de teste ela vai fazer? Deixa eu criar uma nova aqui, uma nova function, tá? Deixa eu pegar aqui o cabeçalho da antiga, só para ficar bonitinho também. Depois eu vou disponibilizar. Aliás, eu acho que eu não vou nem disponibilizar, não, que eu gostaria que vocês tentassem fazer. É porque só copiar lá e ver funcionando, acho que não vai valer a pena, não. Mas se vocês tiverem com dificuldade na hora de usar o MATLAB, é só me falar, tá, pessoal? Então essa daqui é a função para teste do Perceptron, tá? No que consiste o teste do Perceptron? A gente vai colocar aqui como entrada, né, dois valores de x, né, que seriam lá os valores da tabela verdade, e a gente quer então que ele nos retorne o y, né, que é a saída da porta lógica E. Então eu vou colocar aqui um Perceptron teste. Com parâmetro de entrada, então, eu vou colocar aqui entrada, que vai ser um vetorzinho, né, com x1 e x2 dentro dele, e vou colocar e vou mandar os pesos, né? Então, como é que eu testo? Eu aplico os pesos na minha entrada e vejo se está certo ou não. Então, eu vou calcular a net, né? Quem vai ser a net? Vai ser a minha entrada, que é o x1 e x2, com um 1 no final, né, que é o que eu vou multiplicar pelo θ, tá? Que a gente encontrou também no treinamento. Então, vou multiplicar isso pelos meus pesos, né? Então, multiplicando x1, x2 e o valor 1 do bias lá, né, que multiplica pelo θ, quem é esse 1 aí, só para não ficar dúvida, quem está acompanhando, é esse 1 aqui, tá, pessoal? Estou colocando x1, x2 e o 1, né, aí multiplicando, vou multiplicar o x1 pelo W1, x2 pelo W2 e o 1 pelo θ, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. E vou aplicar o meu f de net. O meu f de net é simplesmente aquele if, aonde, deixa eu copiar aqui para não precisar de escrever de novo. Tá? Eu vou calcular um if aqui então. Se o net que eu calculei ali for maior do que 0,5, vou utilizar a mesma função de ativação lá, tá, galera? O mesmo limiar, né, o mesmo threshold. Aliás, o threshold lá, não era nem o delta, né? O threshold que eu usei lá foi só um threshold de erro, né? Agora eu estou me tocando, que eu estou chamando duas coisas da mesma. Estou dando dois nomes para o mesmo negócio. Esse threshold aqui não é o delta, não, tá? Esse delta aqui eu escolhi de 0,5. O threshold é o valor de erro limite que eu estou colocando lá para considerar que ele convergiu. Então, botando o nosso delta de 0,5, agora sim falando certo, tá, pessoal? Eu vou calcular aqui o meu y. Vai ser 1 se ele for maior que 0,5 e vai ser 0 se ele for maior ou igual a 0,5 ou 0 se ele for menor que 0,5. Bom, acho que é isso, né? Então deixa eu salvar aqui e vamos testar lá para ver se esse negócio está certo. Deixa eu botar aqui na nossa aula também. Então deixa eu voltar aqui para a nossa área de trabalho. Eu já tenho os pesos da última iteração que eu fiz aqui. O que eu vou fazer agora... Então aqui os nossos pesos. O que eu vou fazer agora é chamar então o nosso Perceptron. Aliás, vou colocar aqui como y, né? Não precisa, né? É só para salvar, tá? O nosso Perceptron teste. Onde eu vou passar aqui duas entradas. Vou colocar, por exemplo, se x for 0, x1 for 0 e x2 for 0. E vou passar os pesos. y0. Né? Ou seja, a porta E, entrou 0, 0, sai 0. E se entrar 0, 1, também sai 0. Se entrar 1 e 0, também sai 0. Agora vamos ver para não passar vergonha aqui. Se entra 1 e 1, sai 1. Ó, treinei, né? Eu não sei
Vocês podem ver que a gente chutou valores de peso, a nossa rede neural ela trabalhou, né, convergiu para uma solução, para aqueles pesos ali, que funcionou, né? Então, como eu falei com vocês que os pesos, eles não precisam ser, eles vão convergir, né? A gente chuta valores, eles mudam, por exemplo. Eu calculei novos pesos agora para mostrar para vocês que é verdade, que funciona, né? Eu vou aplicar de novo aqui, ó. Entrando 0, 0 com os novos pesos que eu calculei, sai 0. Entrando 0, 1, sai 0. 1 e 0 sai 0. E entrando 1 e 1, vai sair 1. Ou seja, para esses novos pesos, né, eu também tem a minha lógica aí funcionando. Bom, essa é a parte do treinamento. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Dá para ver direitinho o Perceptron funcionando, né? O que eu vou fazer agora é tentar criar uma terceira função para ver se a gente consegue enxergar aquele hiperplano trabalhando, tá? Então eu vou criar aqui uma nova função. Vou chamar essa função, cadê? Vou botar aqui um cabeçalhozinho nela também. E vou chamar ela. Peraí. Aqui. E vou chamar essa função aqui de função para plotar o hiperplano. Beleza. Então vamos lá. Aí essa função aqui, ela vai ter como saída. Eu obrigatoriamente não preciso de sair nada aqui. Vou botar um x, que vai ser uma variável que eu vou usar aqui no meio, tá? Eu vou chamar ela de Perceptron, só para ficar tudo começando igual. Plot, tá? Vou plotar o hiperplano nessa função aqui. Como parâmetro de entrada, eu vou passar os pesos, né? Os pesos que eu encontrei no meu treinamento, e eu quero saber onde que está o hiperplano para aqueles pesos que eu encontrei. Eu vou precisar de utilizar aqui uma função do MATLAB, que é o contourn_f, tá? Que ele faz um gráfico de contorno. Aí, para isso funcionar, eu vou ter que criar alguns vetores aqui. Eu vou chamar primeiro aqui um vetor x1, que eu vou formar ele da seguinte forma. Ele vai ser um número que vai de 0, variando de 0.1 em 0.1 até 1. Né? Ou seja, peguei e dividi uma faixa de valores de 0 a 1, que são os valores... O que eu quero fazer para encontrar o hiperplano é o seguinte, eu vou criar aqui como se fosse não, né? Vou criar entradas, que são entradas para x1 e x2, que vão variar de 0 até 1. Tá? E aí eu vou pegar, por exemplo, x1, 0, x2, 0, x1, 0, x2, 0.01, x1, 0, x2, 0.02, e vou fazer todas as combinações ali possíveis e vou aplicar, eu vou calcular o net para todas essas combinações e vou fazer esse gráfico de contorno para ver se a gente consegue enxergar o nosso hiperplano. Então eu crio o x1 dessa forma, crio o meu x2, né, da mesma forma, né, um vetor variando. E aí para essa função contorno, né, do MATLAB, eu preciso de criar um XY aqui, que são matrizes que vão ter todas as combinações x1 e x2, a matriz x, a variação linha, e a matriz y, variação coluna, se eu não estou enganado, tá? Que é essa mesh grid. Tá? Vão ficar duas matrizes enormes, tá? A gente não precisa se preocupar com isso daqui, são só artifícios para a gente conseguir ver o hiperplano funcionando. Aqui já não faz mais parte do treinamento, tá? Aqui é só para didaticamente a gente entender o que aconteceu. O algoritmo do Perceptron finalizou lá quando a gente fez o teste. Bom, eu vou criar dois fors aqui, um for dentro do outro, que eu vou ficar precisando de percorrer o x e o y para cada x percorrer todo o y, né, para a gente calcular o net, né, para cada combinação dessa e depois mandar plotar o contorno. Então vou começar aqui de um i igual a 1, variando até o size do x que eu acabei de calcular ali na primeira coluna. Tá? Então eu vou pegar a primeira linha, não, perdão, do x1 o número de linhas. Tá? Então eu vou pegar o i começando de i até o número de linhas que tem em x. Tá? Um for dentro do outro, né? Então, deixa eu colocar o end desse for aqui para não me perder. E aí eu vou fazer um outro for aqui.
aonde eu vou colocar um outro contador, que vai ser o J, que vai de 1 até o size do meu Y, o vírgula 1, que é o número de linhas que eu tenho em Y. Se eu botasse o vírgula 2 seria o número de colunas, tá? Aí, para cada elemento do que eu tenho aqui dentro, eu vou calcular o IJ, tá? O meu net IJ, que eu vou ter que preencher uma matriz também com os valores de net, que eu vou combinar ali, igual eu comentei, né, para o x, multiplicar todos os y para aquele 0, depois para o 0, 1 e tal. Então eu vou ter uma matriz com valores de net para cada uma das combinações de entrada x1 e x2. E aí, então, né, eu vou calcular isso da seguinte forma. O meu net IJ, ele vai ser igual a... Opa, já abri aqui, né? Ele vai ser igual ao meu x na posição IJ, tá? O meu x na posição IJ, o meu y na posição IJ, com uma coluna de 1s, tá? Com o número 1, na verdade, aqui estou pegando elemento por elemento, né? Com o número 1 no final ali, representando a multiplicação que vai para o bias, né? Vezes o θ. Isso daqui vezes os pesos, né? Então vou multiplicar aqui o x e o y vezes os pesos. Ok. E aí vou aplicar o meu f de net, então. Deixa eu copiar lá aquele meu if aqui, para não precisar digitar ele. Inclusive não correr o risco de errar, né? Então tá aqui. Vou colar ele aqui. Deixa eu só fazer uma autoidentação aqui. Né? Então, se o meu net IJ, né, vou adaptar aqui, se o meu net IJ for maior do que o 0,5, maior ou igual que o 0,5, eu vou falar que o meu net IJ, aqui eu vou botar o mesmo valor, que o meu net IJ é igual a 1, e se ele for menor, eu vou falar que ele é 0. Então aqui o if end, o for, beleza, né? Então depois que eu construir isso daqui tudo, essa confusão aí, que vão ser um monte de matriz, confesso para vocês que eu demorei um dia para descobrir como plotar esse cara aqui, mas achei que valeu a pena, ficou bem legal, tá? Então assim, pessoal, já adiantando também as coisas, não estão dando erro aí, já funcionou de primeira, porque eu já testei o código e estou olhando para o que eu fiz aqui para poder fazer a nossa aula, tá? Então por isso que o negócio está dando certo de cara, assim. Bom, então eu vou testar isso daqui. Vamos ver se eu não esqueci de nada aqui no meio. Esse daqui também deve funcionar de primeira. Eu vou passar os pesos para a gente ver o nosso hiperplano. Então voltar aqui para a nossa área de trabalho do MATLAB. Eu já tenho os pesos que eu calculei aqui, né? Eu vou só chamar agora então o nosso perceptor. E agora eu não vou nem passar o x ali, porque eu nem quero salvar o que vai sair lá daquele x, que é uma matriz malucona, né? Mas eu vou passar aqui então. Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu não esqueci. XYNet, não está certinho. Vou passar aqui então os pesos e vou ver se ele vai plotar esse contorno para a gente. Esqueci de botar algum ponto e vírgula lá dentro. Deixa eu aproveitar e já inserir aqui. Pessoal, não estou conseguindo ver aqui onde foi que eu esqueci do ponto e vírgula. Mas enfim, vou voltar lá. Não, é a resposta, né? É o retorno da minha função. Por isso que ele colocou esse monte de coisa ali. Vou pedir para ele retornar aqui. Só botar um número arbitrário aqui qualquer, tá, galera? Só para não ficar poluindo muito na sua área de trabalho. Mas enfim, ele plotou aqui, deixa eu abrir o gráfico para mostrar para vocês, né? Então, olha, isso aqui é aquele... se nós pegarmos aqui, melhor do que eu fazer com a mão, eu já desenhei um 3D dele, né? Então deixa eu aproveitar aqui. Então, olhando de cima, né, ele traçou esse hiperplano aqui que separa, né, uma classe das outras que a gente está classificando. Né? Então aqui, tudo que está daqui para cá, ele vai jogar para 0, o que está daqui para cá ele joga para 1. A gente testou no nosso algoritmo, né, 0 e 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1, né, e funcionou certinho, porque o 1 e 1 ele está exatamente aqui. Né? E se a gente pensar na lógica binária, não vai ter nenhuma variação de 0, alguma coisa, por exemplo. Né? Mas aqui a gente consegue ver o hiperplano.
Nosso hiperplano foi traçado aqui de maneira que os pesos que nós calculamos, ele foi traçado aqui, né? O que está para cá vai ser jogado para a classe 0, o que está para lá vai ser jogado pela classe 1. Se a gente voltar aqui e fazer um novo treinamento, então eu vou fazer aqui um treinamento, e eu voltar lá e fazer um plot. Opa, deu algum erro aqui agora, foi alguma coisa que eu mexi lá, né? Ah, ele não aceitou eu colocar dessa forma. Vou deixar o próprio X aqui então, para não ter problema, tá, pessoal? Não quero ter que ficar pensando nisso agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, quando eu mandar aqui ele fazer o plot de novo... Ah, deixa eu só fazer um teste aqui. Se eu fizer x igual a minha função de plot, eu acho que ele não vai responder a resposta, né? Ele vai só fazer... Não, ele vai responder de qualquer jeito. Ok, mas aí quando eu mando plotar, observe que ele já mudou, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu abrir uma nova figura. Né? Aí eu acho que a gente não vai perder a anterior, não. Deixa eu fazer um treinamento aqui de novo. Né? Então eu vou treinar aqui. E agora eu vou mandar plotar. Não, ele acabou plotando em cima da outra. Olha que interessante, mas aqui dá para vocês perceberem. Olha onde ele passou o hiperplano agora. Quase exatamente em cima do número 1. Mas observe que é aleatório, né? Como a gente faz um sorteio lá e ele vai convergir e a gente não sabe exatamente para quais valores ele vai convergir, a gente vai ter sempre uma resposta aí que vai estar certa, né? Ou seja, a gente sabe que isso daqui vai funcionar, porque 0 e 0 sai 0, 0 e 1 sai 0, 1 e 0 sai 0 e 1 e 1 sai 1, né? É exatamente isso que esse plano quer dizer. A gente sabe que o negócio está funcionando. Estou tentando treinar aqui para ver se eu encontro uns valores para encontrar o hiperplano bem diferente. Aqui, ó, esse já deu uma diferença boa, né? E aí, para qualquer um desses resultados aqui, galera, como eles sempre convergiram, né? Ou seja, se eles estão aqui é porque eles convergiram, eu posso vir aqui e executar aquele teste que nós fizemos lá atrás. Jogando 0 e 0 sai 0, 0 e 1 sai 0, 1 e 0 vai sair 0 e 1 e 1 vai sair 1. Bom, pessoal, acho que era isso, né, do nosso Perceptron aí. Seria bem interessante que vocês tentassem reproduzir esse código aí no computador de vocês, seja utilizando o MATLAB ou utilizando o R, utilizando Scilab ou Octave, tá? Octave vocês vão conseguir fazer, né? Para vocês chegarem também a essa conclusão aqui e ver o camarada funcionando, que é bem legal, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula dessa semana. Um abraço e até a nossa próxima aula.